Olá, caóticos! O caso de hoje é sobre a mulher de Isdalen, um caso que ocorreu na Noruega e que até hoje levanta grandes mistérios porque fazem 54 anos desde o ocorrido e o caso ainda não teve explicações e nem resolução. Em novembro de 1970, o corpo de uma mulher desconhecida foi encontrado numa área remota, o Vale de Isdalen, na Noruega. A localização exata foi em Bergen e o corpo foi encontrado por um pai que estava a fazer a caminhada matinal com as suas duas filhas. Encontraram então o corpo da mulher entre as rochas e com graves queimaduras. O corpo chamou a atenção porque o corpo estava ali colocado entre as pedras de uma forma estranha, além de que o corpo estava queimado, sendo que na altura em que o corpo foi encontrado era frio e não tinha ali nenhum vestígio de incêndios. Então a questão que fica é como aquele corpo foi lá parar e por que estava queimado. Uma das partes mais estranhas, além do corpo estar queimado e deste cadáver, é que ele apenas estava queimado na parte da frente. Ou seja, o rosto, o tronco, os membros de parte de frente estavam todos queimados, mas as costas estavam em perfeito estado. Por o corpo estar queimado e a face da vítima ser totalmente irreconhecível, até hoje não sabemos a identificação exata ou quem era esta pessoa. Então a polícia começou a designá-la como a mulher de Isdalen, que foi onde ela foi encontrada. E também a coisa mais estranha de todo este caso é que o corpo foi encontrado sem nenhuma etiqueta nas roupas e sem nenhuma pista que pudesse ajudar a identificar. Também não estavam lá os documentos e tudo aquilo que pudesse conter alguma informação, o rótulo da garrafa, algum documento, foi retirado do local. Mas foram encontradas algumas pistas que a polícia seguiu para tentar encontrar, que acabaram por não dar em nada, mas ajudaram a descobrir mais um pouco da mulher. A identidade da vítima continua desconhecida, contudo, com as pistas foi possível chegar perto de saber quem era. A polícia criou um retrato da vítima como supostamente ela podia se parecer. Eles especulavam que era uma mulher entre 1,70 m, 1,60 m, com cabelos longos e escuros, entre os seus 25 e 40 anos. Na primeira cena de crime em que se encontra a mulher no vale, a polícia diz que é muito estranho a forma em que os objetos que estavam perto do corpo da mulher foram postos. Havia um guarda-chuva, se eu não me engano, garrafas de água sem rótulo que pareciam estar postos como se aquilo fosse algum tipo de ritual. E sem contar que a forma como o corpo estava colocada, a mulher estava em posição de boxeador e estava toda queimada na parte da frente, mas a forma como ela estava queimada parecia que ela estava a andar na direção contra do fogo. E sem contar que o corpo apresentava um forte cheiro de queimadura e o local onde foi encontrado era um local para caminhadas, era um local aberto, então é estranho ter havido ali um incêndio. E se houve um incêndio, por que não ficou lá nenhum vestígio? Pois a questão é, como é que a mulher foi queimada e há quanto tempo ela lá estava? O cadáver não parecia ter sido levado até ao local, parecia que a tinham queimado naquele local e só ajeitado o corpo e deixado lá. Não tinha sinais de alguém a agarrar ou arrastar. Então começaram-se a especular que talvez podia ter sido mais de uma pessoa, sendo que se fosse só uma pessoa e tivesse que arrastar o corpo, haveriam sequelas. Mas o corpo não parecia ter sido transportado de lado nenhum, parecia só ter deixado lá ou surgido do nada. Também se levantaram questões se a mulher era uma espiã, isso porque depois das pistas que foram sendo encontradas, algumas eram muito enigmáticas, sendo que a própria figura da mulher também era enigmática. Também levantaram questões se a mulher não teria sido queimada decorrente da explosão de alguma coisa. Mas não se sabia porque, não, como já mencionámos, não haviam vestígios de nada ali. Estava apenas o corpo da mulher, os objetos em posição estranha e mais nada. Agora vamos às pistas seguidas pela polícia para tentar identificar as mulheres. Depois de algum tempo de investigação, foi encontrada numa estação de comboios 2 malas com alguns objetos dentro. Eles conseguiram ligar as digitais às digitais do cadáver
presentes na mala, mas dentro da mala não havia nada que pudesse identificar a mulher. Na mala encontraram algumas pomadas de remédio, mas tudo o que podia ou identificar o remédio ou identificar a vítima foi raspado. Todos os rótulos de caixas que haviam lá dentro também foram retirados. Nesta mala também encontraram um bilhete codificado, o que levou a mais especulações dela ser uma espiã, mas no fim descobriram que era apenas vários lugares que ela tinha registrado por onde passou. Foram encontradas botas de borracha que foram descobertas que foram compradas em uma loja específica. Levaram-nos a uma loja de sapatos, onde o dono do estabelecimento ajudou a polícia a rastrear os passos da vítima até o hotel Saint Vitan. Já no hotel, a polícia entrevistou os funcionários, que vários prestaram esclarecimentos, dizendo ter visto a vítima ou ali a comer ou a passar pelo hotel, e alguns até disseram ter falado com a mulher. No hotel, a polícia descobriu que a mulher havia se registrado com um nome falso e também havia passado por vários outros hotéis, ambos com nomes falsos. O que levou a ser cada vez mais difícil de descobrir a identidade da vítima, sendo que ela falava vários idiomas, incluindo o alemão, mas evitava interagir com as outras pessoas, talvez para não ser descoberta. Diziam que ela evitava o contacto visual e frequentemente trocava de quarto. A polícia, com as suas investigações, foi encontrando mais pistas, mas essas pistas acabaram por não levar a lado nenhum, porque, como eu disse, a figura da mulher era muito misteriosa, não tinha muita informação sobre ela, além dos pequenos depoimentos que a polícia foi colhendo. Então, passados muitos anos tentando descobrir, a polícia acabou por não chegar a lado nenhum e o caso ainda continua um mistério, apesar da polícia ter dado a morte da mulher como inconcluída. 5 décadas passaram e esta morte ainda continua um mistério por resolver. O caso desta mulher acabou por passar também muito despercebido, porque estávamos a falar de uma época pós-Guerra Fria, em que era muito comum existirem espiões. Então, como declararam ela como uma espiã, foi algo que foi passando e as pessoas foram esquecendo. Fora estas teorias, não temos mais informações sobre este caso. O caso da mulher de Isdalen acabou por ser fechado sem uma conclusão sobre quem era e de onde veio. E o mistério continua e talvez um dia será resolvido.